Vamos conversar com a nutricionista Débora Mingucci. Ô Débora, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui. Ô Débora, para quem convive com a doença inflamatória intestinal, eu queria que você falasse a importância da alimentação no controle dos sintomas e das dores. Tá, a alimentação tem um papel aí fundamental, né? Ela não causa a doença, mas ela pode sim piorar ou melhorar, dar alívio a esses sintomas. Então, precisa ter uma dieta adequada, que ajuda aí a reduzir sintomas inflamatórios, e cada pessoa reage de uma maneira. Sim. Então, precisa ter esse acompanhamento, tanto com gastro quanto com uma nutri, para ter esse acompanhamento individualizado. Com certeza há alimentos que devem ser evitados, por quem tem a doença de Crohn, por exemplo, ou a retocolite ulcerativa, e alimentos que ajudam a aliviar os sintomas, não é? Sim, durante a crise a gente precisa ter um cuidado maior e precisa evitar alimentos ricos em fibras insolúveis, que são fibras mais difíceis do nosso organismo absorver. Então, evitar frutas com cascas, grãos, verduras cruas. E aí, para aliviar os sintomas, são aqueles alimentos que são mais fáceis de digestão, de digerir. Então, purê, alimentos cozidos, com poucos resíduos, e aí talvez a pessoa tenha alguma questão com lactose, aí sim, alimentos menos fermentáveis. Sim. Bom, isso durante a crise inflamatória, mas a utilização desses alimentos no dia a dia evita que você tenha crises? Evita aliviar os sintomas. A gente sempre tem que pensar que o intestino precisa estar mais em repouso, né, por conta dessa inflamação. Então, ter uma alimentação que a gente chama de mais branda, então, Sim. com poucos resíduos, purê, mais fáceis de ser digeridas. Quais os cuidados são, assim, considerados importantíssimos na absorção de nutrientes, já que o intestino pode estar comprometido em muitos casos? Você falou de fibras, para evitar fibras mais insolúveis. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Então, fibras insolúveis são fibras que não se dissolvem com água. Então, o nosso intestino ele precisa trabalhar mais para digerir isso. Então, deixar elas de lado e não utilizá-las nesse momento. Porque qual que é a função do nosso intestino? Absorver nutrientes para a gente. Quando o intestino está inflamado ou foi parcialmente aí removido por questões cirúrgicas, a absorção desse nutriente pode sim ser prejudicada, especialmente vitamina D, B12, ferro, que são micronutrientes importantíssimos e que causam aquela cansaço, exaustão. Então, precisa estar sempre de olho e provavelmente precisa de uma suplementação para esses pacientes que têm esse diagnóstico. Essa suplementação aí é um detalhe importante, porque a gente sabe que as pessoas têm o hábito mesmo de se automedicar. Você sabe melhor do que eu sobre isso, né? Sim. Aí, o fulano toma uma suplementação tal e melhora. Fica bom, eu vou tomar também. Essa suplementação tem que ser individualizada, não é, Débora? Assim como a dieta, a suplementação é importantíssima que seja individualizada. Então, deixar um pouquinho de lado o que deu certo para o amigo, o que deu certo no Instagram, né, nas redes sociais, e procurar um gastro, uma nutricionista, para ter essa alimentação adequada, até para aliviar sintomas e também ter remissão da doença. É uma doença crônica, mas a gente consegue sim melhorar com a suplementação, para você ter a vitalidade ali, já que esses micronutrientes que não são tão bem absorvidos é o que te dá cansaço, fadiga, e isso reflete muito no seu dia a dia. Sem dúvida alguma, e é preciso que haja um acompanhamento frequente, né, junto ao nutricionista, né, ao nutricionista. Exato. Não apenas durante a crise, porque normalmente parece que as pessoas procuram na hora da crise, na hora que a situação aperta, né, Débora? A verdade é essa. Precisa da prevenção, né? Precisa da prevenção e não aparecer só na hora que já está num caso crítico. A gente consegue melhorar, mas não precisa deixar chegar a esse ponto, né? Pois é, exatamente. Procurando um nutricionista, fazendo uma alimentação adequada, individualizada, que é importante, né? Viu? Vocês ouviram o que a Débora falou, tem que ser individualizada. Para quem assim convive com essa doença ou tem sintomas gastrointestinais frequentes, mas ainda não tem o diagnóstico, qual é a orientação para essa pessoa, por exemplo? Às vezes nem sabe que o problema é esse, né? E não procura também um médico, ou não procura um nutricionista. Que orientação vocês passam para essas pessoas que ainda não sabem desses problemas?
É ficar de olho em alguns sintomas Por que a exemplo, gente pode perceber no dia a dia. Assim, dor abdominal, desconforto gástrico, diarreia frequente, cansaço, uma perda de peso sem um motivo aí aparente. Então, já merece uma investigação e merece, sim, um cuidado e um olhar de um médico e de uma equipe, uma nutricionista, para ter esse diagnóstico e, assim, conduzir o tratamento da melhor forma. você disse perda de peso. Aquele sintoma também que algumas pessoas às vezes reclamam, que eu já ouvi pessoas falando sobre isso, da barriga inchada, não consegue fazer a digestão. Também é um alerta? O desconforto abdominal, sim, é um alerta. Então, qualquer sintoma aí que esteja ligado com sintomas gastrointestinais de desconforto, de gases, de diarreia frequente, dor abdominal, sangue nas fezes, é muito importante. Então, são sintomas que merecem ter um olhar aí de um especialista. O sangue nas fezes é um alerta seríssimo, né, Débora? Exato. Seríssimo. Tem gente que não costuma olhar, né? Precisa ter aquele olhar depois que você evacuou, precisa olhar assim, ver se está tudo bem. Ainda mais se você já está apresentando outros sintomas. Exatamente. Eu costumo frisar isso com toda nutricionista ou todo nutricionista que eu entrevisto, eu faço questão de tocar nesse ponto, que vocês orientam. Olhe o que ficou lá no sanitário. Tem que olhar, porque através dali você pode descobrir doenças que você nem imagina que tem, né, doutor? E hoje a gente tem muita informação, então a gente precisa ir atrás, não dá para conviver sem saber o que está acontecendo com você, né? Precisa buscar ajuda. Ô, Débora, você quer deixar as suas redes sociais aí, seu Instagram, para as pessoas que quiserem alguma orientação, te seguirem, por favor? Tá bom. Meu Instagram é @DéboraMingucci, né? No final, ssi.nutri. DéboraMingucci.nutri. Ótimo. Isso. Ô, Débora, obrigado, viu, pela sua disponibilidade, Obrigada pelas orientações. Um bom dia e uma ótima semana para você. Um dia para você também. Tchau, tchau. Tchau. Saúde em Dia, na Rádio Transamérica de Juiz de Fora, 91.3.